Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 89, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, o desenvolvimento do diálogo, não é? E é óbvio, tem o desenvolvimento do diálogo e também fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e mutilações. Então, na verdade, dando sequência, na reunião de desobsessão, na reunião mediúnica de desobsessão, o doutrinador, ele deve agir com os espíritos manifestantes no campo vibracional dos médiuns. O doutrinador deve agir, ele deve se portar e deve se comportar igual um professor na sala de aula. Você já parou para analisar? Faz parte do assunto já, tá, gente? O professor na sala de aula, pensemos numa sala de aula com 40 alunos. O professor, ele deve tratar todos os alunos no coletivo, mas ao mesmo tempo procurar entender cada um no individual. É aquele jogo de cintura. Então o professor sabe que ele tem à sua frente um coletivo e ao mesmo tempo individual. Que no coletivo ele trata todos de uma forma. E no individual ele trata 40 indivíduos diferentes um do outro. Para que no final os 40 logre êxito. Ser professor é uma missão muito gloriosa, muito nobre. Não é fácil ser professor, porque é preciso muito tato, muita psicologia para lidar com 40 indivíduos dentro de uma sala de aula. É preciso ter bastante psicologia. Então, o mesmo trabalho deve o doutrinador, que é o conciliador, o intermediário, empregar esse trabalho, né, no trabalho de desobsessão. Porque escreva isso. Se 1 milhão de espírito se fizer presente no campo vibracional dos médiuns, na casa onde você trabalha, 1 milhão de indivíduo diferente um do outro. Nunca que um é igual ao outro. O doutrinador sai da casa da casa espírita dos trabalhos, dizendo assim: nossa, hoje 15 comunicações. Nossa, estou exausto. É normal isso. Ele teve que se desdobrar bastante, né, na psicologia.
e você pergunta para ele assim, e houve alguma comunicação igual ao... De jeito nenhum. Todas desiguais. Nenhuma igual a outra. Igual, por exemplo, na tua casa, quantos filhos você tem? Quantos irmãos você tem? Ninguém é igual a um outro. Ah, mas eu e minha irmã, nós somos gêmeas. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, mas eu e minha irmã, nós somos idênticas. Não existe idêntico. Nem na aparência física. A ciência já conseguiu provar. Acontece que os nossos olhos permitem sermos enganados. Né? Nossa, mas como que elas realmente são parecidas? São parecidas. E outra, não são idênticas, você sabe por quê? Porque vamos parar para analisar da seguinte forma, ó. Nasce uma, depois de 1 minuto ou 2 minutos, nasce a outra. Esse tempo de 1 minuto ou 2 minutos, tá aí a diferença, por isso elas não são iguais. Ah, mas e a aparência física? A ciência já conseguiu provar que mesmo a aparência física não é igual. E outra, o eu, o comportamento, o caráter, a moral, os desejos, as tendências. Cada uma tem uma tendência para uma coisa. É a mesma coisa. Então, olha só. Pouco a pouco o diálogo vai se desenvolvendo a partir de uma espécie de monólogo, pois, no princípio, como vimos, é necessário deixar o espírito falar. Nós já explicamos até aqui a respeito dessa questão. Sequência. Para que informe sobre si mesmo. O espírito precisa iniciar a comunicação, a conversa. Não é o doutrinador que inicia a conversa. Como, por exemplo, gente, já é o esmerçamento. Como, por exemplo, o doutrinador chega e... Veja bem, isso já aconteceu numa casa espírita que eu frequentei uma vez. O doutrinador chegou, tudo bem. O doutrinador se aproximou-se do espírito, do médium, e porque ele percebeu que o médium estava, ali com algumas energias e se movimentando demais, e eu ouvi ele dizendo assim para o espírito ali presente no campo vibracional do médium: pode falar, meu irmão. Fique à vontade. Esperou 5 segundos. Médium, solte a palavra. Deixe o espírito falar. Olha que coisa mais errada. Olha o erro aí, ó. Esperou mais 2, 3 segundos. Meu irmão, vamos falar. Tempo é precioso, você está... E o espírito estava presente no campo vibracional do médium. Eu, através da vidência, eu presenciei o espírito ali imantando o campo vibracional do médium. Só que eu via o espírito na parte espiritual fazendo assim, ó, com o dedo. Quer dizer, sou mudo. Ou pelo menos, porque você sabe que não existe mudo, não existe cego, não existe... É uma impressão que fica no espírito devido
ele ter experienciado, vivenciado aquilo aqui na existência física. Então, se ele não se libertou desse cacoete, ele continua no plano espiritual, ainda mudo, cego, surdo, aleijado e por aí em diante vai. E eu presenciei aquele toque dele na garganta dele mesmo espiritualmente, e eu pensei, o presidente está insistindo com o espírito para ele falar alguma coisa, mas esse espírito ele traz a impressão de que ainda é mudo. E eu deixei por alguns instantes. E o doutrinador, meu irmão, fale. Aí o doutrinador pegou, bateu nas costas do médium e pegou e falou assim, médium, você não está facilitando a comunicação do nosso irmão. Olha a tontice do doutrinador. Olha a tontice. Aí você pode me dizer assim, mas nesse caso, Luiz, o doutrinador, como ele deve agir? Na casa, por isso é necessário que na casa, isso não é regra não, mas é preciso na casa médiuns videntes, médiuns com audição, justamente para que aqueles médiuns, juntamente com os mentores espirituais, oriente o doutrinador, se o doutrinador não é portador desses atributos, vidência, audição, para que ele mesmo em contato com os mentores espirituais. Porque se ele é vidente e tem audição, os mentores através dele, né, o informa, olha, esse irmão ainda traz a impressão de não fonação. Aí o doutrinador vai saber como lidar com a situação. Vai conversar com ele, olha, isso é só uma impressão que ficou, isso já passou, não é? Você encontra-se num hospital, sendo tratado e tudo mais, e tá. Mas o doutrinador ali continuou. Médium, facilita as coisas. Facilita as coisas, médium. Meu irmão, espírito, você não quer falar? Você está com brincadeira. Você está brincando. E o espírito foi ficando agitado, foi ficando agitado, foi ficando agitado, foi ficando agitado. Aí eu interferi. Falei assim, meu amigo, dá licença. Eu tive essa visão de que o espírito que se faz presente aí no campo vibracional desse médium, ele traz a impressão ainda, porque na última existência ele experienciou, né, a não fonação. Ele foi mudo aqui na Terra. Pronto, resolveu o problema. Aí o doutrinador conversou. No princípio da comunicação, ele só acenava com a mão, aí ele começou a acenar com a mão as cordas vocais. No final da comunicação, depois de uns 15, 20 minutos, creio, ele já estava balbuciando algumas sílabas. Algumas. Porque essa impressão não sai também assim de uma vez, não. Tá? Por isso eu estou dizendo. No final ele já estava balbuciando algumas sílabas. Nem eram palavras. Sílabas. Pronto. Então é preciso essa percepção. Olha aqui. Para que informe sobre si mesmo. Então, o que o espírito transmite é muito importante, pois é o espírito que inicia os trabalhos mediúnicos de desobsessão.
É o espírito que inicia o diálogo com o doutrinador. Porque através do que o espírito disser ali, o doutrinador caminha junto com ele, orientando. Então, sequência. O que acaba acontecendo? Muitos o fazem logo de início. Muitos espíritos o fazem logo de início. Já começa, né, blasfemando, xingando, humilha um, humilha outro e tal. Que lugar é esse? Que falta de respeito com a minha pessoa, isso aí que tem, isso aí que tem. É bom o espírito fazer isso. É ótimo, é top quando o espírito começa desse jeito. Porque assim tem o doutrinador como acompanhá-lo. Dizendo prontamente, então, muitos o fazem logo de início, dizendo prontamente a que vieram. Dizendo prontamente a que vieram. Por que é que ele veio? Por que é que ele está ali? Ele foi mandado ali para destruir todo mundo. Ele está ali porque os mentores os levaram ali. Ou eles estão ali porque eles perseguem determinadas pessoas na condição de obsessores daquelas pessoas. Então eles soltam tudo isso. E o que pretendem? Olha só. Dizendo prontamente o que vieram e o que pretendem. Eu quero que pare com os trabalhos dessa casa. Ou eles dizem assim, onde eu estou? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Outra coisa. Tem espíritos que eles agem da seguinte forma. Que lugar é esse? Eu já morri? Fique esperto, doutrinador, nesse momento, hein? Quando o espírito te fizer essa interrogação, mas eu já morri? Fique esperto nesse momento, hein? Eu já tive a oportunidade de ouvir a resposta de alguns doutrinadores. Sim, você já morreu. Ué, mas então tem alguma coisa errada. O espírito um dia disse para um doutrinador assim. Aí o doutrinador falou assim, mas o que está errado, meu irmão? Eu aprendi que não existe a morte. Agora eu te fiz uma pergunta. Se eu já morri, você está me dizendo, doutrinador, que eu já morri? Como que eu estou aqui falando? Você percebe a sinuca de bico que o espírito colocou o doutrinador? Aí depois não adianta arrumar desculpa. Ah, você me desculpa. É mesmo, me desculpa. Tem que ficar atento. Quando o espírito disser para você assim, te interrogar, aliás, que lugar é esse? Eu já morri e não estou sabendo? Você, doutrinador, olha, meu irmão, eu confesso a você que eu desconheço esse fato. Eu gostaria de saber se você consegue enxergar aqueles que te trouxeram até aqui. Você consegue ver do teu lado alguém? Algum médico, algum enfermeiro? Você consegue? Consigo ver uns médicos. Então vamos fazer o seguinte. Consulte eles nesse instante a respeito dessa questão. Porque eu confesso a você que eu não sei te responder.
Porque você observa, ele está te perguntando que lugar é esse. Você não pode dizer que é uma casa espírita. Nós já explicamos nos vídeos passados. E ao mesmo tempo que ele te interroga a respeito que lugar é esse, ele já te faz uma outra interrogação. Eu já morri? Mas por que ele está fazendo essa pergunta embasada em quê? Pois se a morte não existe, isso é um pega que eles estão tentando fazer para cima do doutrinador. Então o doutrinador deve jogar, nesse momento, a responsabilidade para o ombro dos mentores espirituais. Meu irmão, converse com os nossos amigos que você está vendo aí do teu lado, esses que te trouxeram. Eles sim que têm permissão de te dizer alguma coisa. Ah, pois não. Que eles te disseram? Não, eles me disseram que aqui é uma casa espírita. Ah, eles te disseram? Sim. Ah, pois bem. Então, se eles te disseram, vamos continuar o assunto. Tá vendo só? Que eles te disseram a respeito da pergunta que você me fez, se você já havia morrido. Não, eu me equivoquei. Eu errei na pergunta, porque a morte não existe. Eles me disseram que eu já desencarnei e continuo, de acordo com a imortalidade da alma, eu continuo vivo. Eu tenho um pouquinho de compreensão, conhecimento. Eu que fiz as perguntas totalmente distorcidas. Doutrinador, me desculpe. Tá vendo, ó? Aí começa daí em diante um diálogo. Mas e se for um charlatão, um brincalhão, um impostor? Por isso que você, doutrinador, tem que jogar a responsabilidade para os mentores espirituais, usando a humildade, usando o conhecimento, usando o amor, e não pensando que você é a última bolachinha do pacote e que você é capaz de orientá-lo em tudo. Porque não é não, meu bem. Me desculpe. Então, olha só para você ver. O que pretende? Mesmo a estes, porém, é preciso deixar falar. Tá vendo só? A fim de nos aproximarmos do âmago de seus problemas. Outros são bem mais artificiosos, usam da ironia, fogem às perguntas, tá vendo só? Respondendo-nos com outras perguntas ou com sutis evasivas, que nada dizem. É comum tentarem envolver o grupo todo na conversa. Tem espíritos no campo vibracional do médium que tenta envolver todos os médios ali na conversa dele, de tão ardilosos que são. Olha só, várias artimanhas são empregadas para esse fim. Eles usam várias artimanhas para esse fim. Eles dirigem perguntas aos demais circunstantes. Eles ignoram o doutrinador e passam a se dirigir aos médios que estão ali presentes. Você aí à minha frente é um médio que está ali à minha frente. Você é à minha frente, que você me diz a respeito disso, daquilo. Se aquele médio ali à frente encontra-se em desarmonia, desequilibrado em matéria de oração, de vigilância,
vira uma bagunça o trabalho. O que esses espíritos querem é que todos os membros do grupo entrem em desarmonia mental para que eles tomem conta da situação ao ponto de deixar o doutrinador e os mentores espirituais daquele departamento numa situação difícil. Olha só, várias artimanhas são empregadas para esse fim. Dirigem perguntas aos demais circunstantes, dizem gracejos para provocar o riso. Eles usam alguns gracejos para provocar o riso de todo mundo. Então, por exemplo, olha para você ver um exemplo. Falando em pessoas prudentes, doutrinador, eu acho que você tem o direito, sim, de me dirigir dessa forma, até porque eu te conheço. E você tem o dever e a obrigação de ser prudente, até porque você reside na cidade de Presidente Prudente, por isso você é uma pessoa prudente. E todo mundo ali cai na risada por causa desse gracejo. Então, se as pessoas, em vez de orar e partir todo mundo para o riso, é isso que o Espírito quer: desequilibrar, desestruturar todos ali presentes. Próximo vídeo, nós vamos dar sequência no mesmo assunto.